Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e com certeza ninguém conseguiu ficar indiferente a essa notícia sobre a greve dos Correios. E a questão que se impõe imediatamente é: privatiza essa desgraça ou não? Qual é afinal a solução? E aí, o que você acha? Eu penso que a gente está se colocando a questão errada. Quem me viu ontem lá na live que eu fiz com o Alessandro Santana no canal do Negão, se eu não me engano, quando se tocou nesse assunto sobre greve dos Correios, sobre se privatiza, se não privatiza, eu me lembro que eu conversei lá com o pessoal. O problema não é se perguntar se privatizar vai resolver o problema ou não. Afinal, vamos pensar. Por que é que a gente compra tantos produtos de lojas que entregam para a gente no dia seguinte? Porque essas lojas elas têm convênios com empresas de entrega, que não os Correios. Os Correios, hoje a gente já sabe no Brasil, não são a empresa mais eficiente para entregar pacotes. Eu não sei se vocês repararam que quando a gente compra, por exemplo, livros ou outros produtos da Amazon, muitos deles chegam no dia seguinte. Pois é, Americanas.com, se eu não me engano, a mesma coisa. E outras grandes lojas, como Magazine Luiza, também chegam às vezes em 2, 3 dias de prazo. O que isto prova? O fato de as empresas de entrega serem mais eficientes que os Correios. Isto prova que não, a gente não depende dos Correios para enviar produtos, mercadorias, cartas, o que mais for, uns para os outros. Há maneiras de a gente fazer isso sem depender dessa empresa estatal. Portanto, a pergunta não é se privatizar os Correios vai melhorar a sua eficiência. A questão é: quem disse que a gente precisa dos Correios? Aí é que tá. O problema das empresas, de várias empresas estatais, é que, além do Estado ter certas empresas, ele tem uma série de leis que tornam difícil ou limitada a atividade nesse setor. Portanto, o problema não é privatizar ou não uma certa empresa, e sim ter leis que estimulem ou protejam o monopólio sobre um campo de serviço. Eu já indiquei várias vezes aqui para o pessoal que gosta de ler uma série de obras dos economistas da escola austríaca. Eles foram grandes críticos do monopólio. Todas as vezes que um autor, um pensador sério, um filósofo, um economista bom faz críticas ao modelo socialista, ele não deixa de evocar que como é que funciona a economia no socialismo na prática? Funciona como uma sociedadezinha de beneficiados, de grandes monopolistas que agem em parceria com o Estado. O pior de todos os modelos e o que é mais contrário ao capitalismo, o que é mais contrário, vamos dizer assim, ao livre mercado, ou seja, a nossa capacidade de se virar para comprar, vender, trocar serviços e fazer com que eles cheguem uns aos outros, o pior inimigo é o monopólio. Portanto, não se trata de dizer e discutir se o esquema é privatizar ou não os Correios, e sim de exigir que o governo trabalhe contra todas as regulamentações que inviabilizam empresários que são muito bons com logística de abrirem empresas infinitamente melhores que os Correios e que ofereçam todos os serviços que o Correio oferece. Tá? Então, o que a gente tem de analisar é se na nossa legislação a gente tem limitações para esse tipo de serviço. Se a gente tem, digamos assim, algum tipo de lei que proteja a empresa Correios de concorrência no que diz respeito ao envio de cartas e tal. Porque pacotes a gente já sabe que tem empresa muito mais eficiente que já faz. Basta você ter convênios, tá? Os Correios são mais uma dessas empresas. E para falar a verdade, carta, documento, hoje em dia todo mundo escaneia, todo mundo envia por imagem. Hoje em dia existe certificado digital para as empresas, existe assinatura eletrônica para quem trabalha à distância. Então, a internet, ela revolucionou, inclusive, esta prática, né? Antigamente havia realmente uma necessidade de troca de documentos, por isso a gente dependia de um serviço seguro que era o Sedex. Hoje em dia
nem mais isso. Aliás, se você não sabe, até quando você recebe uma multa de trânsito e quer indicar o condutor infrator, quando você emprestou seu carro para alguém, o desgraçado foi lá e tomou uma multa no seu lugar, você não precisa fazer aquele drama de ir atrás da pessoa, fazer assinar e mandar um negocinho pelo correio. Basta você fotografar tudo e encaminhar, escanear e encaminhar por e-mail para o Detran. Ou seja, em todos os campos que antigamente a gente dependia tanto do correio para enviar documentos, a gente consegue fazer online. Então o que a gente tem de pensar é o seguinte, é mesmo, vocês querem entrar em greve? Tá bom, vocês estão só reforçando muito mais o mercado privado da logística. Agora com essa greve, vocês vão empurrar todas as empresas que tinham convênio com vocês, Correios, a essas outras empresas privadas que também fazem serviço de entrega. E isso é uma coisa maravilhosa, porque eu torço muito mais por essas empresas que estão se firmando no mercado, mesmo porque elas entregam pra gente as coisas em 1, 2, às vezes no máximo 3 dias, sendo que o correio nunca consegue fazer a mesma coisa em menos de 5 dias. O melhor do serviço do correio de pacote tem um prazo aí mínimo de 5, 6 dias, que é o PAC. Eu queria aproveitar este ensejo de falar sobre como que as discussões às vezes são colocadas de maneira errada, para recordar que às vezes o problema está na maneira como a gente argumenta. Portanto, todo mundo está preocupado em discutir se o correio deve ser ou não privatizado. E as pessoas não estão vendo o problema real. O problema real é, existe algo que transforme essa empresa que a gente sabe que um tempo que não funciona bem, que são os correios, no monopólio? Então vamos fazer assim? Vamos derrubar monopólio? Vamos derrubar as regulamentações que impedem outras pessoas de abrirem empresas que façam a mesma coisa que os Correios fazem, certo? E aí eu vou deixar uma dica para quem gosta de ler, já que minha livraria está em promoção essa semana, que é dessa obra aqui, para vocês entenderem o que é uma argumentação forte e pesada. O Santo Agostinho escreveu uma obra chamada De Magistro, que é sobre o professor. É uma obra, na verdade é um diálogo entre o Santo Agostinho e seu filho Adeodato, em que eles discutem se é possível um homem ensinar algo a outro homem. Este é o tema que propulsiona o diálogo. E ele faz toda uma reflexão. 1000 anos depois, esse outro filósofo chamado São Tomás de Aquino, que é um fervoroso leitor de Aristóteles, que eu já indiquei aqui num vídeo que eu fiz recentemente, ele retoma essa questão para verificar se as refutações e as objeções que foram colocadas a Agostinho, elas são consistentes ou não. E na sua obra, um comentário a todo tipo de disputa que gera essa obra de Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino dá uma aula de argumentação, porque ele primeiro expõe o que diz Agostinho, depois ele dá a interpretação dele sobre o problema, depois ele indica todas as objeções possíveis às respostas dele sobre o diálogo de Agostinho, sobre as respostas de Agostinho, e por fim ele dá uma resposta a essas objeções. Ou seja, o que é argumentar? Argumentar é perguntar-se se você realmente está trabalhando com as premissas corretas, se você realmente está se fazendo as perguntas corretas, se você realmente tem capacidade de defender as respostas que você deu às suas perguntas. Quando a gente argumenta, a gente tem que sair do comum. Não é a questão se privatiza ou não os Correios. A questão é até quando no Brasil a gente vai ficar fixado em monopólios? Quando é que a gente vai entender que a questão não é privatiza esse setor, não privatiza aquele? E sim, quebre-se as regulamentações para que todas as pessoas que queiram trabalhar naquele setor tenham condições sem encontrar com entraves gerados por leis de políticos que trabalham para uma ou outra pessoa de um setor da sociedade, protegendo monopolistas e prejudicando a sociedade civil. Se a gente quer ter livre mercado, a gente não pode ter monopólio. Com isso, qualquer empresa pode entrar em greve no momento que ela quiser. Se a gente tiver concorrência, a gente não vai parar a nossa vida por isso. Damos uma pancada nos sindicalistas, nos grevistas e nas empresas ineficientes, certo? Obrigada aí pela companhia. Vou deixar o link na descrição para essa obra que eu indiquei e até o próximo vídeo.